Eurípides Bassanufo, vamos dar início à nossa tarde de palestras. Hoje, como nosso convidado, temos Fernando Caldas, que é um prazer tê-lo conosco, Fernando. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E, mais uma vez, é um prazer tê-lo conosco. Dessa maneira, dessa forma, agora, desta vez, virtualmente, né? Você está acostumado a comparecer à nossa casa e é sempre um grande prazer ouvi-lo. Não só para mim, como para todos, eu tenho certeza. Então, vou fazer a prece inicial, ou melhor, a mensagem, lendo do livro Ajuda-te, de Frederico Menezes, ditado pelo Espírito Marta. É a mensagem 16, ganhos e perdas. De que vale ganhar o corpo e perder a alma? A alma do homem inquieta-se ante qualquer possibilidade de perda, mormente de ordem material. O conceito de perda e de ganho, à medida que crescemos espiritualmente, modifica-se. E começamos a compreender que muitos supostos ganhos são, na verdade, perdas mais profundas, no tocante a criar embaraços para a evolução do ser. Sob este mesmo ponto de vista, diversas perdas abrem caminhos para gloriosas conquistas morais, quais sejam a humildade, o desprendimento, a simplicidade. Na verdade, não existem perdas reais. Nada perdemos. Se algo material perdemos, encontraremos adiante em outras experiências. Se a questão é afetiva, emocional, reaveremos no grande amanhã estes elementos agora enriquecidos pelas luzes da evolução. Teremos aprendido a amar sem posse, sem egoísmo, com grandeza de sentimentos. Nesta trajetória, em direção à luz, atravessamos períodos de posses e penúrias, conquistando a consciência exata de todos os valores e adquirindo a dimensão exata de todas as coisas. Essa foi a mensagem do nosso amigo Frederico. E desejo a todos uma boa tarde, que tenhamos uma palestra de paz, de luz. Nosso amigo Fernando consiga transmitir para todos nós, com muita clareza, tudo que ele vem nos falar. Então vamos fazer essa prece, agradecendo inicialmente ao amigo Jesus por estarmos aqui reunidos em teu nome, conseguindo levar esta palavra amiga, hoje através do nosso amigo Fernando Caldas, a todos que estão dispostos a ouvir, tendo possibilidade de participar nesse momento de fraternidade com os amigos aqui da nossa casa, do nosso amigo Eurípides Bassanufo. Que Jesus possa acalentar os corações combalidos, aqueles que estão sofrendo perdas, muitas vezes, nesse momento de dor que estamos passando em toda a terra, perdas de entes queridos, mas que se sintam amparados pelo amigo Jesus. Elevemos nosso pensamento a Ele, pedindo paz, pedindo consolo, e com certeza este consolo virá. Então que Jesus abençoe a todos, que nos ilumine, nos fortaleça, para que possamos caminhar cada vez melhor. Que assim seja. Fernando, é contigo agora. A palavra é sua. Boa tarde, meu querido Lécio, e aos demais companheiros do Nezeba e a todos esses que estão nos acompanhando, né, no trabalho que nesse momento está iniciando, e sou muito grato pelos frequentes convites que temos recebidos, né, porque quem divulga a doutrina, na grande maioria das vezes, aprende muito mais, porque cada vez que a gente se debruça sobre os livros, para podermos angariar mais conhecimentos e repassá-los, nós estamos ganhando um pouquinho mais, nós estamos aprendendo um pouquinho mais, e olhe que a área de desenvolvimento da doutrina espírita, ela é extremamente grande, né? São tantas e tantas nuances que a doutrina espírita nos apresenta,
que efetivamente a gente ouve com muito vagar, a gente ouve as pessoas reafirmando que ninguém consegue atingir a essência mais profunda e, digamos assim, mais geral do conhecimento da doutrina espírita. Então nós temos muito que caminhar ainda, muito que aprender e aprender juntos, né? Porque quando a gente aprende juntos, o aprendizado coletivo ele se torna muito mais propício e muito mais útil para todos nós. Que Jesus, na tarde de hoje, nos abençoe, nos ilumine, nos dê a paz e a harmonia que todos precisamos e que os nossos amigos espirituais possam nos sustentar a todos, encarnados e desencarnados, né? Porque os desencarnados também se ligam na internet, estão junto conosco assistindo a palestra, que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos, nesta tarde, sob as bênçãos de Jesus, desfrutar de pelo menos uma hora de paz, de harmonia e de tranquilidade. Nesse aprendizado constante e frequente, honrando naturalmente o nome de Jesus, o nome de Kardec e o nome desses amigos espirituais que nos sustentam em nossa caminhada. A escolha do tema que nós fizemos sobre mediunidade, mentiras e verdades é porque, na realidade, a mediunidade, embora bastante estudada, ainda apresenta algumas nuances que precisam ser maiormente estudadas. É claro, é lógico que a mediunidade ela é algo o que nasceu com a humanidade. Embora se diga da mediunidade dos animais, da sensibilidade, da capacidade que os animais têm algumas vezes de captar as sensações e as vibrações do ambiente, mas nós não podemos dizer que efetivamente eles tenham uma mediunidade que, já que esta palavra, né, ela surgiu do latim medium, que significa meio, e foi uma palavra que foi cunhada por Allan Kardec, né? Allan Kardec, reconhecendo que o Espiritismo era uma ciência nova, ele já nos diz, na introdução do Livro dos Espíritos, da necessidade de termos novos. Ele nos diz lá na introdução, para uma nova ciência, novos termos. E aí ele cunhou, a partir do latim, do termo médium, ele cunhou o termo mediunidade, que significa justamente essa capacidade que o homem tem de se colocar intermediando sendo intermediário entre nós e os espíritos desencarnados. Allan Kardec, todo mundo sabe, ele foi chamado para os fenômenos justamente pelo espírito pesquisador dele, né? Como ele era magnetizador, e ele conhecia alguns magnetizadores que pesquisavam os fenômenos espíritas. Ele encontra um certo dia, já ouvia falado naturalmente dos fenômenos, que foram desencadeados no ano de 1848, em Hartsville, nos Estados Unidos, e que, a partir deste ano, desta explosão, a mediunidade ela começou a eclodir e atravessou os oceanos, aquela onda de fenômenos, e encontrou justamente na França, porque a França ela era, então,
a capital do mundo. Era onde todas as coisas aconteciam, né? Paris, principalmente. E a gente sabe que Paris sempre foi um centro, não somente cultural, mas um centro de grandes casas de diversão. E lá em Paris, naqueles mesmos lugares onde as cancãs dançavam, chegaram a se estabelecer mesas girantes, né? E a diversão, aquilo ali era tido como diversão. E sendo tido aquilo como diversão, não havia muito uma entrega para as futilidades. Coisa que Allan Kardec mais tarde adverte e demonstra que a mediunidade ela não nasceu para ser utilizado como um meio fútil de adivinhação, não é como algo divinatório, ou para se utilizar como uma espécie de oráculo. Era o que acontecia. As reuniões que aconteciam na França, inclusive nas casas de diversão da França, elas tinham esse caráter de futilidade. Allan Kardec já ouvira falar desses fenômenos pelo fato dele se interessar, de ser um estudioso e se interessar por tantas e tantas matérias, né? Afinal de contas, ele era um homem que tinha um conhecimento de várias áreas, né? Embora ele fosse um pedagogo, ele tinha também conhecimento em outras áreas. E, como estudioso do magnetismo, ele encontra, certa feita, o senhor Fortier, que se refere ao fenômeno como sendo assim um fenômeno extraordinário, porque as mesas elas não só se moviam, mas elas respondiam perguntas quando era questionada. E Allan Kardec, naquela posição cética, não daquele cético absoluto, não daquele cético que duvida de tudo e que muitas vezes continua duvidando mesmo quando se lhe é provado, daquele cético que a priori mantém uma posição inflexível e radical com relação a todas as coisas novas. Allan Kardec, ele era cético relativamente ao fenômeno. E o que aconteceu? Aconteceu que, diante da colocação do senhor Fortier, Allan Kardec lhe responde que enquanto ele não vir e lhe provarem que as mesas são capazes ou têm cérebro para pensar, nervos para sentir, e poderia se tornar sonâmbula, que ele veria naquilo apenas uma fórmula, uma fábula para provocar sono. Então, essa era a posição inicial de Allan Kardec. Mas ele começou a frequentar determinadas sessões lá na França, lá em Paris, e à medida em que ele foi se aprofundando, ele compreendeu que aqueles fenômenos, ele se diferenciava do fenômeno meramente material, porque efetivamente havia uma inteligência comandando o fenômeno. E é como ele diz, a primeira conclusão a que ele chegou, seguindo o axioma, o lema científico, de que todo efeito tem uma causa, e derivou para a conclusão dele de que se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente há de vir de uma causa igualmente inteligente. E, aprofundando as suas pesquisas, ele chegou à conclusão de que, efetivamente, as comunicações eram provenientes da espiritualidade. Claro que a coisa não foi assim tão fácil e tão rápido. Allan Kardec ele levou 14 anos, né, para poder fechar a sua tarefa dentro da doutrina espírita até a sua desencarnação. Então, desde 1855 até 1869, Allan Kardec caminhou
pelas estradas espirituais e passou a dominar aquela ciência que ele codificou, naturalmente sob os auspícios dos espíritos, até porque Allan Kardec ele nunca se sentiu como fundador, e ele diz isso em diversas passagens. Algumas pessoas colocam Allan Kardec como fundador do espiritismo, mas Allan Kardec não fundou. Allan Kardec ele desbravou um horizonte. É como as viagens, as grandes viagens marítimas, em que não foram criados os continentes descobertos por Colombo, como não foram criados por Colombo, como não foi criado o Brasil pela suposta descoberta por Cabral, né? Não foram eles quem criaram. Da mesma maneira, Kardec ele não criou o mundo dos espíritos, não criou a mediunidade, mas como pesquisador, ele conseguiu captar toda uma filosofia, toda uma ciência, e mais tarde, como ele diria na Revista Espírita de dezembro de 1868, portanto, no ano anterior à sua desencarnação, que ele diria que o Espiritismo é também uma religião, colocando o Espiritismo, então, em cima desse tripé, desse alicerce trino, ciência, filosofia e religião. Então, Allan Kardec, tendo visto esses fenômenos, ele passou a tratá-lo como fenômeno sério. E, naturalmente, nós sabemos que a mediunidade, tendo surgido com o homem, em todas as épocas ela se manifestou e em todas as épocas ela auxiliou o progresso da humanidade. Quem nos diz, por exemplo, que a descoberta dos instrumentos de pedra, a descoberta, a utilização do ferro depois, na Idade dos Metais, e anteriormente na Idade da Pedra Polida, na Idade dos Metais, aquelas idades que se foram em que os nossos avoengos, os nossos ancestrais, eles começaram a se utilizar de determinadas ferramentas em seu benefício, isso não teria também a influenciação dos desencarnados para que o progresso daqueles homens se fizesse. Pois que, se a mediunidade existe como um elemento interno do homem, como um dom do homem, já naquela época em que ele surgiu como homem na Terra, ele já apresentava essas intuições e eles eram capazes de ser influenciados. Ora, Allan Kardec, então, tendo elaborado o Livro dos Espíritos, junto com os Espíritos, ele conseguiu antever de que o Livro dos Espíritos somente não bastaria, que ele precisaria desenvolver outras obras a fim de que pudesse levar com mais aprofundamento as verdades da doutrina espírita. E foi assim que ele lançou, primeiramente, um pequeno opúsculo em que ele orientava, fazia uma orientação acerca daqueles que quisessem lidar com as comunicações. Uma teoria das manifestações espíritas. E logo em seguida, ele observou que não havia tanta necessidade e que ele iria desenvolver algo mais aprofundado, que foi justamente em janeiro de 1861 que ele lançou o Livro dos Médiuns. Nós estamos também aproveitando esse momento para fazer a nossa reverência, a nossa homenagem ao Livro dos Médiuns, que está completando agora, no mês de janeiro, 160 anos de existência. 160 anos profícuos, em que naturalmente ele auxiliou a tantas e tantas pessoas a lidarem com o próprio dom da mediunidade. Então, na Revista Espírita de janeiro de 1861, Allan Kardec ele nos fala
acerca desse livro. E ele diz assim, que ele representa o complemento de O Livro dos Espíritos. E encerra a parte experimental do Espiritismo. Assim como este último, no caso o Livro dos Espíritos, contém a parte filosófica. E a gente sabe que o Livro dos Espíritos, sendo dividido em 4 partes, a segunda parte, principalmente, ela está relacionada, a segunda parte está relacionada ao Livro dos Médiuns, principalmente a partir do capítulo número 5 do Livro dos Médiuns. Do capítulo 5 em diante, da segunda parte, se encontra justamente o desenvolvimento do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos no Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec o coloca como o guia dos médiuns e dos evocadores, né? Que hoje a gente utiliza não tanto o termo evocadores, a gente usa o termo doutrinadores ou facilitadores, os facilitadores das comunicações. Mais adiante, Allan Kardec diz, de acordo com os espíritos, contém as explicações teóricas dos diversos fenômenos, bem como das condições em que os mesmos se podem reproduzir. Porque é como se diz, nós não podemos lidar com um laboratório sem o conhecimento necessário do material e das substâncias que existem no laboratório. Então, nós podemos dizer que a mediunidade, lidar com a mediunidade dentro de uma casa espírita ou de uma reunião mediúnica é como penetrar em um laboratório. E nesse laboratório, a gente precisa conhecer, ter conhecimento dos instrumentos que nós iremos usar. Porque, do contrário, nós poderemos provocar queimaduras, reações, né? Dentro do laboratório tem reações ácidas, tem elementos ácidos, substâncias básicas e ácidas, que podem provocar reações que, se a gente mistura, algumas vezes, algumas substâncias, pode provocar até explosões, se nós não soubermos. Se nós não soubermos, por exemplo, utilizar uma pipeta, que é aquele instrumento que parece um canudo, para nós puxarmos as substâncias até uma determinada altura e transferi-la para um tubo de ensaio, ou para uma pinceta, né, ou para uma placa determinada, onde nós queremos fazer o exame da substância, nós podemos correr o risco de sugar demais. E, por consequência, o que vai acontecer? Vamos queimar a nossa língua, vamos provocar envenenamentos involuntários, justamente por conta da nossa incúria. Assim é. Allan Kardec escreve o Livro dos Médiuns para que nós possamos ter conhecimento daquilo com que nós vamos lidar. Ora, se é tão fácil nós nos enganarmos com os homens que nós estamos vendo, a gente está vendo aí todo dia, né? Agora mesmo eu estava vendo no jornal hoje, né? Na TV, algumas pessoas dizendo que estavam tentando enganar com vendas de vacina, né? Pessoas oferecendo vacinas, uma taxa com 10 vacinas a R$120, né? Cada vacina R$100, e que depois pedia um determinado código, né? Que a pessoa fazer ou passar aquele código, e dentro daquele código aquela pessoa seria clonada, né, de imediatamente, e começaria eles entrariam no banco, entraria nas senhas privadas da pessoa, né, para fazer uma má utilização. Então, se as pessoas que a gente está vendo, elas são capazes de nos ludibriar, de nos seduzir de alguma forma, de se apresentar exteriormente, uma pessoa bem vestida, que chega junto e que tem uma lábia, que tem um papo, e que termina muitas vezes roubando as pessoas, lesando as pessoas. Isso tem acontecido muito nas saidinhas de banco. Eu conheço pessoas que, apesar de serem pessoas inteligentes, elas me dizem: Fernando, eu estou até com vergonha de te dizer, mas eu caí nesse golpe. Então, o cuidado que nós precisamos ter. Então, a gente imagina, se os espíritos encarnados
eles apresentam, os espíritos encarnados nos enganam, às vezes até com uma certa facilidade. Imaginemos, então, os espíritos desencarnados, a gente lidar com aquilo que nós não vemos, que nós não temos uma percepção mais profunda dele, e, de repente, a gente começa a engolir muito gato, levar muito gato por lebre, né? A gente acha que é gato, que é lebre, e nos empurra um gato. É muito comum isso acontecer, e esses engodos, esses enganos, que os espíritos, naturalmente os espíritos que estão no nível ainda de brincadeira, né? São espíritos gaiatos, são espíritos levianos, que ainda fazem determinado tipo de brincadeira com os médios e com as pessoas. Eles se comprazem com o mal, se utilizando daquilo que a pessoa tem. E Allan Kardec, ele nos diz ainda, o espiritismo experimental é cercado de muito mais dificuldades do que geralmente se pensa. As pessoas pensam que é fácil. Você chega lá, entra em contato com os espíritos, tranquilo. Mas não sabem das dificuldades, dos escolhos, né, que cerca a prática da mediunidade. E aí Allan Kardec diz para nós, né? Diz para nós e coloca a questão, né, de que nosso objetivo foi o de prevenir contra esses escolhos. Então, esse livro, que foi lançado em 1861, ele teve a segunda edição definitiva em 1862, no começo de 1862, porque os livros espíritas, graças a Deus, né, desde a época de Kardec, eles costumam, quando eles são livros efetivamente bons, eles costumam inspirar logo. Claro que nós não estamos nos referindo, porque nós temos, infelizmente, e nós precisamos falar sobre isso, nós temos determinados acontecimentos ou determinadas situações em que nós encontramos Eu me perdi um pouco aqui por conta de uma tela que apareceu aí e me tirou um pouco a concentração. Então, muitos livros, eu dizia, que eles conseguem trazer uma literatura de segunda qualidade, ou de péssima, ou de terceira qualidade. Infelizmente, no meio espírita, está existindo uma literatura muito ruim, como se fosse oriunda de espíritos superiores. Quer dizer, qualquer pessoa que acha que pode psicografar, começa a escrever e escreve livros com erros doutrinários, né? Se ficasse somente nos erros de português, nos erros de concordância, até a gente poderia dizer, né, ou poderia colocar nesses erros de concordância, que poderia ser um descuido de quem colocou e de quem situou o nosso... da editora, que não teve o devido cuidado em fazer a revisão. Tá? É por isso, por exemplo, a editora da FEB, ela tem um conselho editorial extremamente respeitável, porque a gente não vê, inclusive, erros de português, erros de concordância, erros que são corrigidos, porque muitas vezes o psicógrafo, ele tem, diante da condição dele, o psicógrafo, ele pode escrever errado, mas cabe à editora e ao corpo editorial fazer a revisão ortográfica, né, para que não saia tanta coisa errada. Agora, não é essas questões do português a que nós estamos nos referindo. Existe muita obra de má qualidade. Obras essas que muitas vezes são disseminadas, inclusive em clubes de livro.
às vezes naquela necessidade de se atingir, de alcançar, de se vender para se manter uma obra, para se manter um centro espírita, as pessoas começam a fazer os clubes de livro, mas não tem ninguém que faça uma anterior análise daqueles livros que vão ser distribuídos. E aí tem alguns livros que realmente são cheios de erros doutrinários, além dos erros de português, né, que são secundários, mas os erros primários relacionados à doutrina espírita e às questões doutrinárias que não deveriam existir. Então, prevenir contra esses escolhos, Allan Kardec nos diz. O J. Herculano Pires, ele nos diz, na introdução à sua tradução do Livro dos Médiuns, que o leitor deve encarar este livro como sendo um tratado superior de fenomenologia paranormal. Porque quando a gente fala em paranormalidade ou mediunidade, a mediunidade é um fenômeno de paranormalidade. É somente questão de nomenclatura, né? Porque a doutrina, a parapsicologia, ela dá esse nome de paranormalidade, porque para significa ao lado de. Né? Para é ao lado de. E normalidade seria ao lado da normalidade, se para além, paralelo à normalidade. Por isso se dá o nome de paranormalidade também dentro da parapsicologia de paranormalidade. Allan Kardec cunhou este nome, mas as outras ciências elas têm outros nomes para colocar, né? A metafísica, por exemplo, chama o médium de metagnomo, né? É aquele que tem metagnosia. Metagnosia, que significa gnose é conhecimento, né? Então é um para além do conhecimento. Meta significa além de. E metapsíquica significa além do psiquismo. Então são termos que, de certa forma, se equivalem. Mas quando Herculano Pires nos diz que podemos encarar este livro como um tratado superior de fenomenologia paranormal, é porque efetivamente ninguém se aprofundou e ninguém fez uma divisão tão precisa quanto as divisões que Allan Kardec fez no Livro dos Médiuns. Aí a gente vê, é um compêndio em que a gente encontra duas partes. Na primeira parte, as noções preliminares com 4 capítulos, onde Allan Kardec coloca aquelas questões sobre a existência dos espíritos. Ele mostra que o espírito, ele não é um ser, vamos dizer assim, vaporoso, mas que é um ser que, no plano espiritual, ele é um ser concreto. Ao deixarmos o corpo físico, nós temos toda uma estrutura. Nós temos o perispírito, que é justamente o nosso corpo físico, vamos dizer assim, de certa forma, uma fotocópia michuruca do que é efetivamente o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, a qual Paulo de Tarso já se referia, chamando o corpo espiritual, que os esotéricos chamam de corpo astral, e que nós chamamos de corpo espiritual ou perispírito, né? cujo termo ele foi cunhado pelos espíritos que deram esse nome, de perispírito, né? Porque peri significa em torno do espírito. A gente vai ver lá no Livro dos Espíritos, questão 94 em diante, Allan Kardec conversando com os espíritos acerca do perispírito. Aqueles que quiserem mais ter conhecimento, vá lá no Livro dos Espíritos, na questão 94 em diante, e se encontra a explicação sobre o perispírito, e que o André Luiz, ele costuma também chamar de psicossoma. Psicossoma, né? Psico, de psique, espírito, alma, e soma de corpo. São terminologias diferenciadas. Aí a gente vê, na própria questão da denominação da mediunidade, nós iremos encontrar Allan Kardec chamando o fenômeno da mediunidade de os fenômenos de efeitos físicos
e os fenômenos de efeitos intelectuais. Ele divide a mediunidade nesses dois grandes terrenos, colocando os fenômenos de efeitos físicos, os fenômenos de sematologia, né, que é a linguagem dos sinais, de tipologia, a linguagem das pancadas, dos transportes, das materializações, etc. E os fenômenos de efeitos intelectivos, os fenômenos de psicografia, psicofonia, de vidência, de clarividência, de todos esses fenômenos. Já a metapsíquica de Charles Richer, né? Charles Richer foi um médico francês de renome, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Medicina de 1913 por seus trabalhos com sorologia e com anafilaxia, ou seja, o choque anafilático, que muita gente já ouviu falar que é um choque alérgico. Então, ele trabalhou com fenômenos de alergia e de anafilaxia, e Charles Richer ganhou, em 1913, o Prêmio Nobel de Medicina por esse trabalho. Charles Richer, anteriormente, ele é contemporâneo de Kardec, ele se interessou e ele criou a metapsíquica. E ele dizia que Allan Kardec ele tinha sido um grande pesquisador e que se aprofundou bastante no estudo da mediunidade. Embora ele não tenha chegado a conclusões acerca da ação dos espíritos sobre a matéria, ou da ação dos espíritos sobre a mediunidade, mas ele nos deixou um legado muito grande com os seus estudos. Então, Charles Richer, ele classifica os fenômenos que Allan Kardec classificou como fenômenos de efeitos materiais, de manifestações de efeitos físicos e manifestações de efeitos intelectuais, ele classificou como sendo fenômenos objetivos e fenômenos subjetivos. Colocando os fenômenos objetivos idênticos aos fenômenos materiais, de efeitos materiais. E os fenômenos subjetivos como sendo os fenômenos de efeitos intelectuais. Inclusive, o termo ectoplasma, né, foi utilizado pela primeira vez pela metapsíquica, que nós, enquanto espíritas, incorporamos também, porque é um termo bastante apropriado e adequado. Até nós observamos, a doutrina espírita é uma doutrina científica. Então, aquilo que a ciência for revelando, o espiritismo incorpora. Allan Kardec nos diz isso no belíssimo livro, no primeiro capítulo do livro A Gênese, quando ele afirma que, caminhando de par com a ciência, o espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Se a ciência descobrir novas coisas, ele vai incorporar. E se a ciência mostrar que ele está em erro em algum ponto, ele se retificará. Então, até agora, pelo menos, a ciência ainda não conseguiu desfazer-se das teorias espíritas. E, atualmente, existe uma inclinação muito grande dos cientistas em voltar a estudar a fenomenologia mediúnica. Não sei se vocês tiveram o conhecimento de que há um filme na internet, né, na Netflix, falando sobre a vida após a morte, né, ou a questão da mediunidade, da sobrevivência, sobrevivendo à morte, né, ou a vida que sobrevive, em que ele tem mostrado pesquisas recentes acerca disso. As pesquisas, por exemplo, experiências de quase morte, que estão sendo mais aprofundadas e que começaram a ser mais observadas através da doutora Elisabeth Kubler-Ross, suíça, suíça e psiquiatra, que desenvolveu um trabalho primeiro na Inglaterra e depois foi para os Estados Unidos, trabalhando lá, e escreveu alguns livros, inclusive o mais importante dela, sobre a morte e o morrer. E ela diz que, trabalhando com os desencarnados, com as pessoas em estado terminal, e que muitas dessas pessoas voltavam para referendar ou para dizer o que aconteceu para além da morte, ela nos diz que ela se sentia muito mais feliz em caminhar sobre a relva e ver os fazões passeando. Aqui, no caso, seriam nossos pavões, né? Lá são os fazões. Os fazões passeando na relva
e que, para ela, a vida se tornou muito mais bonita depois que ela começou a tomar contato com essas realidades espirituais. Então, são pessoas que pensam, que raciocinam. Diferentemente, né, uma mentira que se propaga é que o espiritismo ele seria, a princípio, né, quando colocou, uma doutrina de ignorantes. Muito pelo contrário. O que a gente vê desde o princípio é a doutrina espírita, ela sendo pesquisada por homens de porte, por homens inteligentes, que partiram do cepticismo para a convicção, porque vivenciaram, como é o caso do César Lombroso, né? O César Lombroso, que desenvolveu a teoria do criminoso nato, que é muito conhecido pelos estudantes do direito, pelos estudantes de medicina legal. Ele era um antropólogo criminal, era um médico e estudou antropologia criminal, e ele criou essa teoria do criminoso nato, que hoje já está em desuso, mas que, à época, foi uma grande revolução para a antropologia criminalista. Ele não acreditava, mas em visita a uma médium, onde ele chegou sem se apresentar, a Eusápia Paladino, né, uma médium napolitana, ele verificou, observou ali sentadinho, de repente alguém, uma mulher baixinha, chega junto dele, se senta, começa a conversar com ele materializada. Era a mãe dele. E a mãe dele conversou com ele durante aproximadamente 15 a 20 minutos. Conversou com ele sobre assuntos que somente ele e a mãe sabiam. Trocaram ideias íntimas, inclusive ela o tratou pelo apelido de infância. E quando ele saiu, quando ele foi embora, ele estava absolutamente convicto de que era a mãe dele que conversou com ele. E ele passou então a estudar o Espiritismo e ele escreveu inclusive um livro muito interessante chamado Hipnotismo e Espiritismo, do César Lombroso. Isso muitas vezes não é citado por esses homens de ciência que estão buscando ou que estão negando a doutrina dos espíritos, mas que efetivamente, embora a doutrina espírita abranja e abrace todas as pessoas, não se pode dizer que a doutrina espírita é uma doutrina que abarca somente pessoas que são impressionáveis, que são capazes de serem levadas pela maioria. Não, são pessoas que pensam, que raciocinam, e até mesmo aqueles que não têm muito acesso e aprofundamento pelas letras, eles conseguem aprender muito e conseguem ter uma sensatez com relação às ideias espíritas. Então, a primeira parte são as noções preliminares, e a segunda parte, as manifestações espíritas propriamente dita, onde Allan Kardec estuda desde a identidade dos espíritos, passando pelos processos obsessivos, pela influência da moral do médium. Eu queria conversar um pouco, então, a partir de agora, desse momento, de alguns eventos, alguns fatos relacionados, alguns pensamentos que as pessoas têm. Muita gente tem o médium como um ser especial. Allan Kardec nos diz que todos nós somos mais ou menos médiuns. Ele afirma isso no livro dos médiuns, quando ele diz assim que, pelo fato de nós estarmos sujeitos à influenciação dos espíritos no maior ou no menor grau, todos nós somos médiuns. Agora, há uma diferença entre ser médium ostensivo e uma diferença entre ser um médium que não apresenta uma sintomatologia ostensiva, ser um médium latente, como Allan Kardec diz, né? Você pode ser ostensivo ou pode ser latente. Eu gosto muito da classificação que Herculano Pires nos dá no seu livro Mediunidade, quando ele é baseado na teoria de John Crawford, que foi um pesquisador inglês de mediunidade, em que ele falava sobre mediunidade estática e mediunidade dinâmica.
A mediunidade estática seria essa mediunidade latente que todos nós possuímos. Mediunidade em latência. Eu posso dizer assim, as pessoas me perguntam, você é médium, Fernando? E eu digo não no sentido lato do termo. Mas eu sou médium, por quê? Porque eu sou suscetível de sentir a influência dos espíritos. Hoje pela manhã eu estava na minha tarefa do sábado, que geralmente sou eu que sou o faxineiro do banheiro aqui em casa, e eu estava fazendo a minha faxina e sempre eu coloco o YouTube e fico ouvindo músicas. Aí eu pego o Milton Nascimento, pego o Djavan, música popular, música inglesa, música francesa, essas músicas belas do nosso passado, que nos remonta à saudade. E hoje eu disse assim, eu vou ouvir Nelson Gonçalves. Não franzam a testa, tá? Nelson Gonçalves foi uma das mais belas vozes do Brasil, desencarnado há alguns anos atrás. E eu resolvi ouvir Nelson Gonçalves e comecei a ouvir Nelson Gonçalves. A uma certa altura, enquanto eu ouvia, eu me lembrei de que a minha mãe, desencarnada em 2004, eu dei para ela um conjunto de LPs, ainda era LP, ainda era o vinil, de Nelson Gonçalves, que ela gostava muito. E naquele momento eu senti um arrepio muito grande. E me veio a uma convicção relativamente a uma pessoa da família, muito ligada ao nosso coração, que já estava se ultimando para desencarnar. Eu senti aquele calafrio, me veio aquela emoção, me veio lágrimas nos olhos. E eu tratei logo de dizer para minha esposa, eu disse a ela, olha, acabei de sentir a minha mãe e a convicção de que o nosso querido parente, ele já se encontra provavelmente próximo dela. E eu guardei aquela emoção continuei meu trabalho. E mais tarde eu fui no grupo da família e coloquei lá, oremos por fulano, porque provavelmente eu sentia a presença de minha mãe junto a mim e me dava uma convicção de que ele já estava partindo. E eu tenho uma irmã que é médium ostensiva e ela disse, que coisa impressionante. Nesse mesmo horário que você citou, eu estava conversando com fulano e com Beltrano da família e sentia a mesma coisa que você sentiu. Então, a gente sente que as coisas, se eu não sou médium no sentido lato do termo, eu sou alguém que sou capaz de ser influenciado em determinados momentos pelos desencarnados. Quer dizer, eu não vejo, eu não ouço, mas em determinados momentos os espíritos resolvem nos ajudar, né? E nos dar uma condição para que a gente possa compreender coisas que a gente não compreende. E no nosso trabalho do dia a dia, de vez em quando, acontecem coisas assim, muito interessantes, que se a gente fosse relatar, eu acredito que daria um seminário, né? Não daria somente esses momentos de palestra. Então, toda a pessoa, é o que Allan Kardec nos diz, toda pessoa que sente a influência dos espíritos de qualquer grau de intensidade é médium. Está lá no capítulo 14. Que é uma faculdade inerente ao homem, que não constitui privilégio, e todos somos mais ou menos médios. Então, o médio não é um ser especial. É um ser comum, como qualquer um de nós. Que tem aquele dom, que desenvolve aquele dom e que trabalha por aquele dom. Às vezes as pessoas buscam os médios como oráculo. As pessoas colocam os médios, muitas vezes, como sendo um leitor de buena dicha. Como sendo alguém que vai adivinhar. Muitas vezes as pessoas dizem, doutor, o senhor é espírita? Eu digo, sou.
E o que é que o senhor está vendo aqui ao meu redor? Eu digo, não estou vendo nada. Aí, às vezes, eu disse, eu vi dente, quando a pessoa sorri, né? Aí a gente consegue ver o dente do outro. Então, eu digo que eu vi dente para brincar, né? Para fazer um trocadilho. Porque as pessoas muitas vezes confundem o termo espírita com médium. E Allan Kardec já esclareceu, espírita é o profitente, espírita é o adepto do espiritismo, é aquele que estuda, é aquele que aceita as teorias espíritas. Esse é o espírita. O médium é aquele que, como nós dizemos, que pelo fato de sentir a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade, ele apresenta a mediunidade. Certo? Isso é o que a gente pode compreender com relação à mediunidade. E outra coisa, gente. Muitas vezes, na nossa necessidade de ter um amparo, de ter uma resposta, uma definição para a nossa vida, porque o que é que nós queremos? Nós queremos soluções mágicas. Nós queremos soluções mágicas para a nossa vida. Nós queremos que tudo se resolva como se fosse uma varinha de condão. E a vida não é assim. A vida, ela nos dá dificuldades. As dificuldades são como os problemas de matemática, que nós só aprendemos matemática resolvendo as dificuldades. São equações que nós devemos resolver. As nossas aflições são como equações onde nós aprendemos, onde nós mergulhamos e de onde nós saímos mais aperfeiçoados, se não entrarmos no desespero. Porque muitos de nós entram logo no desespero, perdem as estribeiras e perdem também a oportunidade do aprendizado. Então, muitos vão aos médiuns para pedir oração e a dizer, a sua oração é mais forte que a minha. Isso é um engodo, gente. Isso é uma preguiça mental de buscar por si próprio a oração e o reequilíbrio. Não significa que em determinados momentos nós não precisemos de um conselho. Nós não precisemos ouvir a voz de alguém mais experiente. No entanto, é preciso que nós compreendamos que o médium, ele não é um ser especial. Ele é um ser como nós, que sofre, que tem dificuldades e que também passa por problemáticas em suas vidas. Eu vejo muito as pessoas irem até os médiuns pedir ajuda. Mas eu vejo muita gente que se dispõe, se disponibiliza a orar pelo médium daquela casa. Quem se lembrava, a época em que Chico estava na Terra, de fazer uma prece pelo Chico? As pessoas diziam assim, não, o Chico já tem proteção espiritual, ele não precisa da nossa prece. Como, gente? Quem se lembra de fazer uma prece para Divaldo Franco? Quem se lembra para fazer uma prece para o nosso querido companheiro, agora o nome dele nos escapou, lá do Cabo de Santo Agostinho, é o Frederico Menezes. Né? Vamos falar de um alagoano, né? O nosso amigo Vitor, em que as pessoas o procuram assim com um afã muito grande. Quem se lembra de fazer uma prece pelo Vitor? Então, gente, é preciso que nós tenhamos a compreensão de que eles também sofrem como nós, de que eles passam situações como nós. Emmanuel, no livro Consolador, na questão 387, ele nos diz que a primeira necessidade do médium é auto-evangelizar-se. Antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo se poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. O que é esse fantasma do personalismo? É a vaidade que sobe. E a vaidade, em um médium, é extremamente perigoso, porque pode descambar num processo fascinatório. A fascinação eu considero como um dos processos mais perigosos para o médium. Não é tanto a obsessão simples, onde ele consegue
se liberar e entender que está sendo influenciado. Não é tanto, diríamos até, a subjugação, que é um processo profundo e que todo mundo vê que aquele indivíduo ele está sob uma ação espiritual muito deletéria. Mas para o médium, a fascinação. Por quê? Porque ele começa a acreditar na sua infalibilidade. Ele começa a acreditar que os espíritos, ele é um escolhido dos espíritos. E aí, a tendência é que ele venha a falir. É aquela pessoa que se coloca dentro do grupo como sendo o maior. Mas se alguém discorda dos seus pontos de vista, ele se sente extremamente ofendido. E muitas vezes eles têm tendência a abandonar o grupo para se estabelecer em algum lugar onde as pessoas possam atendê-lo com presteza. Então é preciso muito cuidado no trato com estes desencarnados. Pessoas que às vezes escrevem poesias de pé quebrado. Poesias horrorosas, feias, com rimas, que poderemos dizer assim, extremamente infantis. E que elas acham que aquelas poesias são lindas e maravilhosas. Que até uma pessoa com pouco trato com a literatura iria ver que aquelas poesias, elas não têm uma fundamentação poética mais profunda. Pelas rimas bobas e pelas metáforas um tanto quanto simples que essas pessoas utilizam. E elas se sentem como se fosse uma escrita divina. Então, o cuidado que se tem que ter é que, e principalmente não se desenvolver melindre, gente. Nós não podemos ser melindrosos relativamente às críticas que nós podemos receber. Uma reunião mediúnica séria, ela precisa ser analisada ao final sempre. Em que os indivíduos falem, em que o doutrinador se coloque, e que o próprio doutrinador, o próprio esclarecedor, o próprio facilitador, ele também esteja sujeito a receber também a análise do outro. Eu estava vendo uma palestra, ouvindo uma palestra, e alguém dizia assim que não considerasse que aquilo que ele estava fazendo era uma crítica, mas um aconselhamento, uma observação. E a gente observa que as pessoas, elas têm um medo muito grande dessa palavra crítica. Mas qualquer análise, gente, ela se transforma numa crítica. Agora, as críticas, elas não podem ser destrutivas. Ninguém pode chegar para um médium, para uma pessoa que está trabalhando e fazer uma crítica destrutiva. É aquela coisa de colocar a mão no ombro e dizer, fulano, procura observar determinadas coisas, isso assim, assado. É importantíssimo que nós observemos a delicadeza sempre quando nós formos colocar alguma coisa. O cuidado que nós possamos ter em ser amorosos para com o nosso irmão. E principalmente se nós já adquirimos algum conhecimento. Eu digo algum porque todos nós dizíamos no começo, somos alunos ainda. E muitas vezes alunos repetentes. A grande maioria das vezes nós somos alunos repetentes e não estamos em condição de ficar apontando erros de uma maneira incisiva, de uma maneira contundente para as pessoas. Uma outra coisa que eu queria rapidamente falar, já que o nosso tempo está chegando, né? Estamos nos aproximando de 1 hora já, a questão do animismo e da fraude mediúnica. O animismo se tornou um verdadeiro fantasma para os espíritos e para os médiuns. Nós não podemos nunca nos dissociar do animismo. O animismo não é fraude. Animismo não é fraude. Animismo é uma condição interior, uma condição da própria pessoa. O André Luiz, porque animismo vem do latim alma. Anima é alma. E ismo é o sufixo para um princípio. Princípio religioso, filosófico, científico. E André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, ele define
ele nos dá a conceituação de animismo como sendo um conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médios em ação. Então, o animismo tanto pode ser consciente como pode ser inconsciente. E a mediunidade, inclusive eu gosto muito do termo medianímico, né? Allan Kardec também já usou esse termo. Medianimidade como sinônimo de mediunidade. E medianímico como sinônimo de mediúnico. Por quê? O mais experimentado médium continua tendo animismo. Eu posso explicar melhor. Como funciona o animismo? Digamos que um espírito como Bezerra de Menezes, que tem uma capacidade de irradiação muito grande, lá do local onde ele se encontra, ele começa a emitir a sua onda mental para 10 médios na Terra. Aí a gente diz assim, será que a mensagem de Bezerra, ela será ao pé da letra idêntica para todos os médiuns? Não. Claramente não. Por quê? Porque cada médium escreverá com a sua característica. Provavelmente o cerne da mensagem, o miolo da mensagem, a essência da mensagem, que é o mais importante, estará ali. Aquele conteúdo mais profundo estará ali. Mas as palavras serão diferentes. Alguns utilizarão palavras mais rebuscadas pelo conhecimento que têm da língua. Outros utilizarão palavras menos rebuscadas e mais simples. E outros até escreverão com um português errado. Mas essa mensagem chegará a esses bons médiuns, diga-se de passagem, porque os espíritos superiores, eles buscam aqueles médiuns com que melhor se afiniza o seu pensamento. E nós teremos 10 mensagens diferentes quanto à forma, mas semelhantes quanto ao fundo. O que aconteceu? O animismo que cada um de nós temos, nós damos para as coisas as nossas tintas. Nós enxergamos o mundo com as nossas lentes. Uma árvore, ela não é igual para mim e para outra pessoa. Ele vai ver a mesma árvore, mas com a visão pessoal e particular. Né? É por isso que se fala na imparcialidade do cientista, mas não existe uma imparcialidade. Não existe uma imparcialidade total. Se procura dar uma imparcialidade da melhor maneira que seja possível, mas a imparcialidade total não existe, porque sempre nós teremos primeiro que captar o fenômeno, interpretá-lo, decodificá-lo e lançar para o mundo. Ou seja, nós codificamos e nós decodificamos para lançá-lo para o mundo. E nesse movimento nós colocamos o nosso processo anímico. Então, para que eu possa fechar isso aí, né? E outra coisa, eu queria falar também da fraude mediúnica. A fraude mediúnica é diferente, porque o que é fraude? A fraude é uma ação desonesta. Aquela pessoa que vai com um propósito desonesto de enganar e de iludir alguém, de burlar as regras e as leis. É diferente do animismo. O animismo não é fraude. A fraude mediúnica é outra coisa. São aquelas pessoas que fingem, de uma maneira consciente, que estão recebendo e que estão orientando. Já o animismo não. O animismo é algo que, por ser comum a nós, a todas as pessoas, ela pode se apresentar. Então, nós não devemos ter medo do animismo. Para encerrar, eu vou dar somente um exemplo da nossa prática mediúnica. Há muitos anos atrás, nós tínhamos no nosso grupo uma médium de grande capacidade. Grande capacidade, ou seja, ela era uma pessoa que se dedicava realmente ao trabalho. E, naturalmente, ela recebia muitas entidades de âmbito espiritual difícil, pesado, de vibrações inferiores, vamos dizer assim. E todas as vezes que ela recebia determinado tipo de entidade, de vibrações muito mais grosseiras, ela começava a tossir.
tossia, 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 ficava com a garganta grossa, jugulares. A gente conseguia ver as jugulares túrgidas. Então, o que acontecia? Eu, a princípio, como eu não conhecia profundamente essa médium, achava que a tosse era do espírito. Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo a característica que em alguns momentos ela não tossia, em outros momentos ela tossia. E eu percebi, conversando com ela, que quando ela recebia entidades que vinham assim de uma região muito tenebrosa, ela segurava a garganta, ela se segurava para não soltar. Então eu disse para ela, olha, esse fenômeno é anímico. Essa tosse, ela não é do espírito, ela é sua. Então você procure relaxar, deixe que a comunicação aconteça. E aí o que aconteceu? Ela começou a relaxar, ela começou a deixar acontecer. E quando vinha um espírito tossindo muito, eu sabia que já não era uma manifestação anímica, já era uma manifestação do espírito, que muitas vezes traz as mazelas, que desencarnam com aquelas mazelas e trazem para nós, né, esse processo de doentio, essa sintomatologia que se carrega para o plano espiritual. Porque o sofrimento que muitas vezes nós temos no nosso corpo, ao desencarnar, nós levamos impregnados no nosso perispírito. Principalmente se nós não temos um conhecimento maior dos fenômenos da espiritualidade. Então, somente para a gente exemplificar, eu tinha algumas coisas mais para conversar, mas eu acredito que esses apontamentos que nós colocamos, né, de alguma maneira, já deu para a gente preencher esse momento de conversar sobre a mediunidade, sobre as mentiras, sobre as verdades, né, e acolher também essa necessidade que provavelmente todos nós possuímos de buscar essas verdades espirituais. Então eu agradeço muito a todos que estiveram aí, que nos deram a possibilidade de conversar um pouquinho, né? A esses amigos, né? Lamento, em alguns momentos eu me perdi por conta de alguns senões, que sempre costuma acontecer, mas faz parte do show, né? E a gente precisa também se adaptar, se adequar, pedindo a Jesus que continue nos abençoar. Décio. Ok, Fernando, muito obrigado pela sua mensagem esclarecedora, assim, enriquecedora, não tem a menor dúvida, para todos nós, onde você traz uma parte conceitual e comportamental que nós precisamos, assim, prestar atenção na nossa caminhada, né? Principalmente quem é militante do movimento espírita, principalmente também aqueles que têm uma mediunidade mais aguçada, como você citou aí, e precisa realmente assim estar sempre se observando e observar a mensagem evangélica que diz orai e vigiai. Porque a partir daí a gente tem que estar aberto às observações que outra pessoa possa fazer, né? Porque a gente está sempre tendencioso a não absorver a crítica, como você disse, o comentário, mesmo que seja construtivo, porque você encara como um erro, como um apontamento negativo. Mas a gente precisa entender que muitas vezes a gente precisa ser chamado a atenção para corrigir, que é para o nosso melhoramento. Nós temos essa grande dificuldade, infelizmente. Mas, como você traz essa mensagem aí hoje, bem esclarecedora, a gente espera que tenhamos contribuído assim enormemente para todo aquele que lhe ouviu e que com certeza foi inspirado pela espiritualidade maior para trazer esse esclarecimento para todos nós. Muito obrigado mais uma vez. Vou pedir a você, então, faça essa gentileza de fazer a prece de encerramento. Lécio, eu queria somente, enquanto eu falava, eu vi que algumas perguntas estavam sendo feitas aí, né? E tem uma pergunta que eu achei interessante, que eu vou situar. Alguém perguntava, né? Quando vai aparecer um novo Chico Xavier? Ah, sim, eu vi. Muito bem. Na verdade, nós não vamos precisar de um novo Chico Xavier. Né?
Até porque as pessoas estão se renovando, né? O mundo não precisa de um médium apenas que seja o deflagrador de todo o movimento. O Espírito de Deus, segundo Joel, está se derramando sobre a carne. Os filhos e as filhas profetizarão, os velhos sonharão sonhos, né? Está lá em Joel, na profecia de Joel. E não há necessidade assim do aparecimento de um substituto, até porque nós não estamos falando de uma dinastia. A gente tem substituição em dinastias, em reinados, em impérios, né? Mas não em mediunidade. O trabalho hercúleo que Chico Xavier deixou, de uma beleza extraordinária. E podemos dizer que o trabalho hercúleo de Divaldo Franco, que ainda, graças a Deus, está entre nós, e que está trazendo tantas boas obras, tanto conhecimento, né, ao nosso redor, tantas coisas positivas. O trabalho da Ivone Pereira, bem antes o trabalho da Zilda Gama, tantos o Raul Teixeira, o nosso querido Fred, e tantos outros espíritas que vêm se desenvolvendo em cada parte. Então, em cada localidade, nós iremos encontrar médiuns, pessoas capacitadas a lidar com os desencarnados, sem essa necessidade de ter efetivamente um grande figurão para que possa substituir. Até porque as pessoas em si, por si só, elas são insubstituíveis, no sentido de que cada uma cumpre o seu próprio papel. Não no sentido da função que desempenha, mas do papel que elas desempenharam, que elas vivenciaram, de tudo aquilo que eles fizeram durante sua vida. Então, eu aproveitei para esclarecer essa pergunta. Então, vamos orar, né, gente? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus nesse momento, dizendo assim: Senhor Jesus, que a tua luz e o teu amor continue a nos favorecer, envolvendo a cada um de nós, encarnados e desencarnados, que aqui na Terra desempenhamos as nossas tarefas, e que tu possas dar sempre a oportunidade de aprendizado a todos nós, que aqueles que sofrem possam repensar as próprias condutas, porque cada um de nós, Senhor, somos responsáveis pelo que nós somos e somos responsáveis pelo que tenhamos a cumprir e a fazer. Portanto, Senhor Jesus, nós estamos extremamente gratos por tudo e esperamos que a tua luz permaneça em nós. E eu queria, nesse momento, dedicar essa palestra ao meu irmão Gerson Caldas, que se encontra no Hospital Ronaldo Gazola, no Rio de Janeiro, internado, sofreu intubação e agora sofreu o processo de traqueostomia, né? E que se encontra realmente numa situação em função da Covid. E também dedicar ao meu muito querido amigo e irmão, Renato Holanda, que se encontra no hospital, na UTI neurológica do Hospital Arthur Ramos, entubado, né? Ele que tem insuficiência renal crônica e que se encontra entubado em função de alterações neurológicas, em um estado bastante delicado. Então eu dedico para esses dois irmãos, um irmão que veio da barriga e o outro irmão que eu encontrei no nosso caminho no dia a dia. Então que Jesus nos abençoe a todos. Eu agradeço, viu, de coração, por essa oportunidade. Prazer foi nosso, Fernando. Muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer tê-lo ouvido. Com certeza todos compartilham dessa opinião. E que estejamos juntos mais uma vez em breve, né? Quando você for convidado. Estaremos sim. Um beijo no coração de todos. A todos vocês, a todos nós. Muito obrigado. Uma boa tarde e até o próximo encontro. Até a próxima. Um abraço. Abraço, querido.